Você esperou a alt-season e ela nunca veio. E agora? Nesse vídeo nós vamos mostrar o porquê que você não deve segurar altcoins no bear market e mostrar algumas alternativas do que você pode fazer se você ainda estiver segurando altcoins nesse momento de mercado, né? Então, atualmente, o Bitcoin está aqui perto dos 68 mil dólares, né? Já está perdendo aqui a média de 200 períodos, né? E desde do topo até onde a gente está, Bitcoin chegou a cair mais de 50%. Então a gente tem diversas altcoins que já caíram ali 70, 80, 90, mais de 90%, né? E como a gente pode ver aqui numa tabelinha que eu separei, quando a gente tem quedas muito altas assim, a gente precisa que esse ativo suba muitas vezes depois para ele retomar o preço que ele estava, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem rápido. Se você tem uma moeda que custa $1 e ela cai 50%, ela vai cair para 50 centavos, você precisa que ela dobre, que ela faça 100% para ela voltar para o preço de antes. Então, quanto maior a queda, mais vezes você vai ter que aguardar esse ativo subir para que você recupere o dinheiro que você investiu, né? E além disso, né, a gente tem ainda espaço aqui, se a gente considerar os ciclos, né, que têm sido bem parecidos uns com os outros, né? Mas aqui no ciclo atual mesmo, né? Nesse início de bear market aqui, a gente começou o bear market oficialmente nessa vela aqui, ó, dia 17 de novembro, mais ou menos, né? Quando a gente formou uma vela inteira abaixo da média móvel de 50 períodos, que é essa linha azul aqui no gráfico, né? E aí a gente veio caindo desde então e a gente tem espaço para cair muito mais, né? Se o ciclo se repetir como se repetiu de outras vezes, aí, né, nos outros ciclos, a gente teria aqui um longo período de bear market pela frente, onde a gente teria quedas aí possivelmente de mais 50% no valor do Bitcoin, indo buscar ali 35, 40, 50 mil dólares, não temos como saber, né? Mas se isso vai acontecer com o Bitcoin, imagina com as altcoins, né? A gente vai ter ali um espaço muito grande para elas caírem ainda, apesar de já estarem muito descontadas, né? Então, muitas das altcoins que existem não vão existir mais no próximo ciclo, né? Então, muitas vezes não adianta você ficar segurando. Também faz parte do bom investidor você saber assumir o prejuízo, você aceitar que você errou. Ninguém vai acertar todas as moedas e acertar todos os trades e comprar no mais baixo e vender mais caro em todas as moedas, né? Isso é impossível, em algum momento você vai errar, né? E é importante você saber assumir o erro também, reconhecer, assumir o prejuízo, né? O quanto antes, né? Porque aí você tem um prejuízo menor e partir para uma estratégia para que você possa recuperar esse valor que você acabou perdendo ali, né? Eu separei alguns exemplos de moedas aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Se a gente olhar a Ethena, por exemplo, a Ethena é um ativo que foi lançado ali no início de 2024, mais ou menos, né? Foi o TGE da Ethena, né? TGE, para quem não sabe, é como se fosse o IPO, né, que tem na bolsa, quando uma empresa abre capital e vai para a bolsa. O TGE é a mesma coisa, só que no cripto, né? É quando o projeto lança o seu token aqui no mercado, né? E se a gente olhar a Ethena, ó, no topo dela, aqui no início, ela bateu aqui um pouco mais de 1,46 dólares, né? 1 dólar e 46 centavos. Hoje ela está em 10 centavos de dólar, um pouco mais de dois anos depois do lançamento, né? Ou mais ou menos 2 anos. Né? Então ela teve uma queda de 93% do topo ao valor que ela está atualmente, quase. Né? Está um pouquinho menos agora, né? 92% ali. E se a gente olhar no gráfico de market cap, que a gente olha o gráfico de quanto de dinheiro tem dentro da moeda, né? A gente pode ver que aqui, ó, no topo dela, em 9 de setembro de 2025, ela atingiu o pico máximo de dinheiro investido nela, que foi 5,56 bilhões. Mas isso não foi suficiente para ela renovar o topo histórico dela. Tá vendo? Aqui, se a gente olhar o topo de dinheiro, aliás, o topo de preço dela, não foi o topo de dinheiro que ela teve investido. Por quê? Porque aqui no início existiam menos tokens Ethereum em circulação. Né? Aqui no topo de dinheiro investido, a gente teve muito mais moedas já sendo colocadas em circulação no mercado. E a gente tem aqui estimativas dela de seguir emitindo muito mais tokens. Ó. Então, ó, tem aqui no CoinMarketCap, eu vou deixar tudo isso na descrição do vídeo. Tá? Ó, mostra o quanto de token Ethereum vai ser lançado até o fornecimento máximo dela estar em circulação. Ó. Hoje ela tem ali perto dos 8,22 bilhões de Ethereums e vai chegar até 15. Então, dá quase o dobro de tokens Ethereum que vão estar em circulação até o fim, aqui em 2028. Né? Quando for abril de 2028, vai ser a última emissão ali de Ethereum. Então você imagina, se você ficar segurando Ethereum de agora até o próximo ciclo, até o topo do próximo ciclo, você vai precisar, além de recuperar esses 92% que caíram, ainda vai ter quase que o dobro de moedas Ethereum no mercado, então vai ter que subir 2 vezes mais também, vai ter que entrar 2 vezes mais dinheiro dentro da Ethereum para que ela possa subir o mesmo tanto que subiu antes. Né? Então, para exemplificar aqui final, para você entender aqui de vez, ó, mesmo aqui tendo sido topo de mercado em termos de dinheiro investido na moeda, ela atingiu só 80 centavos. Por quê? Porque existia muito mais tokens aqui já. Então tem que também tomar cuidado com isso, tá? Você vai segurar um token que não é Bitcoin, né? Que é uma altcoin, tem que olhar o quanto de
de token unlock vai ter, né? Quanto vai colocar de circulação, quanto existe desse token, né? Tem que ver o projeto, então eu separei aqui alguns outros também, para que vocês possam ver. Ó. A XS foi uma moeda que deixou muita gente rica em 2021, né? Ela saiu aqui ó, de centavos, ó, que ela chegou a custar aqui ó, 27 centavos e bateu $150, né? Daí 600 vezes mais ou menos que o pessoal conseguiu com essa moeda, né? Só que imagina, alguém comprou no topo aqui em $153, o ciclo acabou, né? E ele ficou segurando, no próximo ciclo no topo do Bitcoin de 2025, ela vai recuperar e eu vendo. E ó, seguiu só caindo, 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 caindo. E já teve outro topo aqui, ó, 2025 já foi o topo do Bitcoin de novo e ela seguiu aqui embaixo, tá? E hoje ela tá a $1,39. Então é uma moeda que nunca mais se recuperou. E isso você nem considerando ali toda a parte de emissão de novos tokens, do projeto, se ele ainda é ativo, se ainda tem usuários, se ele tem função, se ele tá no hype, se ele tá na narrativa do momento, né? Tudo isso impacta se ele vai continuar existindo no próximo ciclo, né? Outro exemplo é a Polkadot. Ó, Polkadot também é uma moeda que saiu aqui de $2,78 quando foi lançada e ela bateu aqui, ó, casa dos 53, 25 vezes ali mais ou menos de valorização. Imagina alguém que comprou aqui no topo e viu o bear market chegar e falou, no próximo ciclo eu vou vender e vou recuperar. Ó, no topo desse ciclo, ela chegou ali perto dos $10. Então, até que teve uma recuperaçãozinha, mas você vê, é muito arriscado. A altcoin ela cai demais, né, no bear market, né? E a gente está em bear market. Não tem como a gente pensar outra coisa com esse gráfico que a gente tem aqui. Tá? A gente tem um longo caminho ainda para percorrer aqui em termos de bear market, tá? E não tem o que fazer. Temos que adaptar a nossa estratégia, né? E quanto que é o tempo ideal aí para a gente comprar altcoins, né? Eu considero que no atual momento, né, como eu já postei em outros vídeos, a gente está já no momento de começar a acumular Bitcoin, tá? Que é quando a gente está aqui na região abaixo da média de 100 períodos, já perto da média de 200 aqui, onde nessa região aqui que eu coloquei o retângulo é onde eu vou intensificar aqui os meus aportes pensando em Bitcoin. Pensando em altcoin, eu só começo a pensar em comprar altcoins em dois momentos. Se for para farmar airdrop, e mesmo assim com ressalvas, tá? Evito, a maioria dos airdrops que eu faço no atual momento são com stablecoin, né? Então não fico correndo muito risco ali também. Mas principalmente comprar altcoins quando a gente tiver muitas semanas abaixo da média de 200 períodos aqui. Né? Então, a linha vermelha desse gráfico é quando a gente tiver várias barrinhas, ou seja, que várias semanas já percorreram, várias quantas? 10, 15, mais ou menos, a gente pode começar a pensar. Então, se a gente olhar aqui no ciclo passado, ó, a gente perdeu aqui a média de 200 períodos, ó, e a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nessa região aqui, a gente já pode começar a acumular altcoins. Né? E aí dali em diante, praticamente a gente só subiu. Né? Então você não vai ver o seu patrimônio derretendo tanto. Né? Que se você errar o timing, muitas vezes ainda cai 50%, 60%, 70% e altcoin não perdoa. Tá? Se você comprar a errada, vai dar problema, né? Ela vai cair muito. E também, mesmo comprando a certa, você tem que também acertar o time e evitar ali você ter altcoin nesse momento de mercado. Tá? E diferente de outros ciclos, né? Onde você podia comprar qualquer altcoin e você ia ter uma valorização ali de 10, 20, 50 vezes, né? Esse ciclo que passou de 2025 mostrou que isso já não funciona mais. Né? A gente precisa usar altcoins para trades curtos. Então, comprar e vender ele num prazo de um ano no máximo, tá? Usar elas para rentabilizar de outras formas, então fazendo airdrops, você deixando ali em stake alguma plataforma que pague uma porcentagem quando você tiver ali em stablecoin, né? Então tem algumas maneiras de você fazer isso, né? Eu praticamente, por não ter tanto valor investido, eu não acho que vale a pena ficar ali ganhando 10% ao ano, que isso não vai resolver nada. Eu uso grande parte do dinheiro para farmar drop, que é onde tem a maior assimetria ali, principalmente para quem não tem ali um valor tão alto investido, né? Quem é uma pessoa normal ali, não é rico, né? Sendo bem claro. Né? E aí o último exemplo que eu separei aqui que também é bom a gente ficar esperto é a Solana. Solana é uma moeda que praticamente dobrou o tanto de Solanas que tem em circulação de um ciclo para o outro. Então eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei ali na Etena, né? Se a gente olhar em 2021, tinha 74 bilhões de dólares investidos na Solana. E ela chegou aqui a bater $247 no gráfico aqui da CoinMarketCap. Né? Se a gente olhar no topo desse ciclo que a gente passou agora, ela tinha 134 bilhões. Então, um pouco menos que o dobro, né? Mas dá pra gente arredondar aqui pro dobro de dinheiro investido. E o preço foi praticamente o mesmo, 247. Então, você vê, precisou de muito mais dinheiro entrar no mercado para que a Solana voltasse para o topo do ciclo anterior. E a Solana é uma altcoin que é consolidada, né? Ela já está no mercado há muito tempo, já existe, além de existir há muito tempo, ela já
sobreviveu alguns ciclos, né? Já tem todo um ecossistema dentro dela, onde muita gente usa para diversas coisas, né? Existem muitos usuários dentro da Solana, então, junto com algumas outras moedas ali, por exemplo, Aave, Chainlink, a gente já passou por diversos ciclos, né? E elas sobreviveram. Então, a gente pode até pensar em manter esse tipo de ativo. Só que não vale a pena. Você vai ter ali uma queda muito grande, né? E tem que tomar cuidado com várias outras questões. Não só com a queda, mas com a emissão de novas moedas, com a narrativa tá morrendo ou não, os usuários ainda usam a plataforma, tem aplicativos sendo desenvolvidos dentro dessa rede, né? Então tudo isso pesa para você pensar se essa moeda vai sobreviver de um ciclo para o outro. Então, de maneira resumida, o erro mais clássico aí do pessoal é comprar altcoin no meio do bear, tá? Não rola. Você ficar segurando e esperar voltar pro topo, tá? Você ignorar unlock, então você tem que tomar cuidado com novas emissões dessa cripto que você está investindo, né? Para ver se não vai ter inflação dela. Ignorar em que etapa do ciclo a gente está, né? Então a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer, mas a probabilidade de que a gente vai ter um bear market mais longo é muito grande. Então o risco-retorno não vale. Você tem ali a chance de perder 50, 60, 70% do seu patrimônio. E aí você pega uma Solana da vida, por exemplo, que está $86, como a gente viu. Ela vai subir o quê? 2, 3, 4 vezes? Então não vai valer a pena. Mesmo que a gente erre o timing e o ciclo volte a subir, o retorno não é grande o suficiente para correr o risco de você perder todo o seu patrimônio. Entendeu? E também ignorar a narrativa. Muitas vezes a moeda já foi, já passou o tempo dela. Tá? O bom investidor não apaixona em moeda. Tem várias moedas que são legais e que, se você usar a plataforma dela, é muito interessante, a ideia é legal, poderia ser um sucesso, mas às vezes não é, ou já foi, passou, né? E é importante a gente saber desapegar também das narrativas que morreram no mercado, porque elas não vão voltar. Ou tem pouquíssima chance de voltar, né? A gente tem aí no mercado milhões de criptomoedas, né? E de um ciclo para o outro a grande maioria morre. Então, 99% das moedas vão sumir, sendo 100% sincero aí, né? E aí, que eu deixo aqui para você para finalizar aqui o vídeo. É importante você entender o ciclo, você entender o tokenomics do token que você está investindo, né, para ver se essa altcoin tem novas emissões, se ela está dentro da narrativa. Né? É importante você ter uma estratégia para comprar também, como eu falei, estando ali de 15 a 20 semanas abaixo da média de 200 períodos, a gente já pode começar a pensar em altcoin. Tá? Eu não compro altcoin para acumular a longo prazo, tá? Mas se você quiser comprar, dá uma olhadinha na Hyperliquid, por exemplo, é uma moeda que pode a longo prazo aí, né, do atual momento até o topo do próximo ciclo, ela pode desempenhar muito bem, né? E a altcoin muda muito, muito rápido, né? Por mais que hoje a Hyperliquid seja uma boa narrativa, com uma tendência ali de dar um bom resultado pensando no topo do próximo ciclo, isso pode mudar muito rápido, né? Pode ser que daqui a um ano já não seja mais isso. Então você tem que acompanhar o projeto, você tem que estar ali dentro da narrativa para conseguir investir no projeto, né? E você tem que aprender maneiras de fazer dinheiro sem depender da alta, né? Então a melhor maneira para mim é farmar airdrop. Tá? Você tem que saber fazer airdrop, tem que aprender a mexer no DeFi, tem que saber criar sua carteira, transferir os seus ativos para uma carteira de custódia própria, né? E se você não sabe fazer nada disso, não tem problema, tá? Eu consigo te ajudar com isso. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que explica tudo que você tem disponível ali dentro do grupo VIP para você aprender a fazer tudo isso e aprender muito mais do mundo cripto, né? Para que você consiga ganhar dinheiro com isso, né? E é isso. Se você tiver interesse, clica lá no link. Se você tiver alguma dúvida, me chama lá no direct do Instagram. Com certeza eu vou responder ali tudo que precisar, tá? E é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!